Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. E como estamos a caminho, todos nós temos defeitos, temos vícios os quais, como bom jardineiro que somos, precisamos erradicar do nosso coração, porque são a erva daninha, que impedem o nosso crescimento espiritual, a nossa busca da felicidade. Mas tem uns que são tão arraigados que vai ser difícil arrancá-los nesta encarnação, então vamos enterrá-los bem fundo, cavando masmorras a eles. A nossa reflexão de hoje é da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, onde ele diz o seguinte: não extingais o espírito. Vou repetir: não extingais o espírito. Muitas vezes a gente leva um choque quando ouve isso, né? Porque quando ele escreveu essa exortação, ele não desejava dizer que o espírito pode ser destruído. Não. Mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. Quando ele diz não extingais o espírito, nós comentamos que o espírito é imortal. Por quê? Porque ele foi criado por Deus, simples e ignorante, e destinado a chegar à perfeição, ou seja, à felicidade. E vamos estagiando. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec coloca entre as perguntas 100 e 113 as três categorias de espíritos e as subcategorias. As três categorias são espíritos imperfeitos, a base da criação, ou seja, aqueles espíritos que foram criados estão evoluindo. Depois temos os bons espíritos, a partir do momento em que nós já adquirimos um pouco mais de experiência, um pouco mais de consciência e de conhecimento, nós não desrespeitamos as leis divinas, ao contrário, nós as seguimos e procuramos auxiliar os outros a segui-las. E, finalmente, a última categoria é espíritos puros. E são aqueles espíritos que já foram imperfeitos, bons espíritos, chegaram ao topo da categoria e são os responsáveis pela execução das ordens de Deus para o universo. Então, quando ele fala e não destrais o espírito, significa que devemos deixar de sufocar as nossas tendências superiores, porque o espírito é como aquela semente que é colocada na terra, ela fica sufocada, mas ela rompe o casulo e sai em direção à luz. O mesmo acontece conosco. Só que aqueles que procuram manter o espírito nas zonas inferiores são criaturas que agem contra a própria consciência. Entretanto, Deus é bom, Deus é justo, nos dá todas as oportunidades que precisamos para fazer o aprendizado. E vamos chegar lá. Claro que muitas vezes, a partir do momento em que a gente desrespeita as leis divinas, que foram colocadas dentro da nossa consciência, nós sabemos o que é certo e o que é errado. E quando desrespeitamos, é que nem as leis humanas. Quando nós burlamos as leis humanas e somos pegos, nós temos que nos readequar. Alguns pagam cestas básicas, outros vão para a prisão, enfim. O mesmo acontece com nós como espírito. A partir do momento que nós começamos a negar a realidade da alma, a realidade da eternidade, nós estamos fadados a sofrer nesta
e também nas próximas encarnações. Então, lembrando do exemplo da semente, todos nós somos esta semente. E é necessário que nós não asfixiemos os germes da vida que nascem todos os dias dentro do nosso coração. Porque Deus todo dia nos dá uma nova oportunidade. É um dia novo, é como se fosse uma nova reencarnação. Para quê? Para que nós possamos nos corrigir, para que possamos avançar na escala da evolução. É claro, nem todos estão no mesmo patamar. Tem irmãos nossos que regressam da Terra, ou vão para a pátria espiritual, pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. É o típico daquele que diz, não estou nem aí para nada, eu vivo a minha vida e o resto não me importa. Quando chegam na pátria espiritual, percebem o erro que cometeram, veio o arrependimento e vem a solicitação de mais uma oportunidade. Como eu digo, Deus é bom, Deus é justo, Deus nos dá todas as oportunidades que necessitamos, mas, à medida em que nós vamos nos endividando perante as leis divinas, é claro que precisamos nos readequar. Por isso que a gente percebe ainda tanta dor, tanto sofrimento no planeta. São espíritos que plantaram vento e vão colher o quê? Tempestade. Quem planta o mal precisa se readequar perante o mal. Primeiro passando por aquilo que fizeram os outros sofrer. Depois, repondo às pessoas aquilo que eles tiraram. Então, quando a gente percebe aquelas pessoas que são extremamente dedicadas a alguém, é sinal de que é um espírito que está pagando seus débitos para com aquela pessoa através de uma dedicação extrema. Mas, em compensação, aqueles outros que pisam, espezinham as pessoas, com certeza, no futuro, vão passar pela mesma coisa. E aí, muitas vezes, em função de não compreendermos ainda as leis morais, nós dizemos que Deus é injusto, que Deus não é um pai, Deus é um padrasto. Não. A justiça de Deus é perfeita. Dá a cada um de nós de acordo com as nossas obras. Então, tenha cuidado. No que planta nesta encarnação, e deverá colher os frutos no futuro. Se for uma planta boa, com certeza no futuro vai colher uma fruta saborosa. Mas se plantar algo ruim, infelizmente, vai colher pranto e ranger de dentes. Pense nisso, amigo e seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus, uma boa sexta-feira e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.